Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Já sabem que esse nosso encontro aqui, ele não se restringe exatamente, de modo linear ao tema proposto. Mas a gente precisa partir de um certo lugar, fazendo sempre uma análise acerca do que acontece, buscando referências e conexão com quem está ouvindo a gente. Então, o tema proposto hoje, como eu disse, é saúde mental. O que acontece é o seguinte, um pouco antes da câmera ligar, a gente estava conversando aqui, e eu gostaria muito que alguns de vocês, inclusive, tivessem presentes aqui com a gente em momento oportuno. A gente vai dar, claro, preferência para os nossos alunos, matriculados na nossa faculdade, né? Evidente. Mas, antes da câmera ligar, a gente estava conversando sobre esse assunto, evidentemente, e alguém fez uma pergunta aqui, falando sobre o aumento, o aparente aumento, pelo menos, ou o aumento estatístico, de fato, que se registra nas entidades internacionais sobre doenças mentais. Sobretudo, ansiedade e depressão. Se a gente olhar para as estatísticas publicadas pela Organização Mundial de Saúde, a gente vê que de fato existe uma curva em ascensão. Agora, eu queria voltar um pouco para o fundamento, para a história, para a origem mesmo do assunto, tá? Então a gente pode localizar o início do tema saúde mental, como a gente conhece hoje, em dois momentos históricos muito distintos. Ou a gente vai precisar recorrer, talvez ao primeiro escrito sistematizado acerca do funcionamento humano do ponto de vista não apenas físico, né? Ou seja, como eu faço uma ferradura, como eu faço uma sela para o cavalo, como eu faço o plantio, são elementos da vida prática, são elementos da conduta humana física, né? Ou seja, como eu vou fazer arar a terra, né? Física seja relativo a si próprio, física seja relativo ao mundo, né? Então a gente pode recuar lá atrás e voltar para os gregos. Se você for lembrar, a gente está em julho, né? Então começaram as Olimpíadas na França. Eu tô achando muito curioso que as Olimpíadas da França, pelo menos aqui no nosso meio, no nosso ambiente, estão gerando quase nenhuma repercussão. Nenhuma repercussão. Essa ausência de repercussão das Olimpíadas da França, ela chama uma conexão muito grande com a pergunta anterior. Por que hoje o assunto saúde mental, atenção, saúde mental, ele está em alta? Olha, voltemos atrás. Quando que as Olimpíadas foram criadas? As Olimpíadas elas foram criadas num momento específico da história, no qual a análise possível com os instrumentos de identificação, com os instrumentos de investigação, antropológicos, diziam respeito à physis, ao movimento do ser humano. Então, as Olimpíadas foram criadas na antiga Grécia, com os grandes Jogos Olímpicos, onde os homens, sobretudo, demonstravam o seu domínio acerca do movimento. Um movimento de arremesso, um movimento de salto, um movimento de levantar peso, um movimento de confronto de um com o outro. Ali foi o ápice do assunto, né? Uma vez cristalizado a unidade do homem, percebido através da poética, os homens, uma vez que isso está cristalizado, eles começam a exercer esse domínio sobre si, ok? Então veja, existe um autor muito interessante que eu citava até recentemente, um autor chamado Bruno Snell. Ele tem um livro que é fruto de alguns estudos dele. Ele tem 4 livros publicados que são famosos, mas esse livro em concreto do Bruno Snell chama-se A Descoberta do Espírito. A Descoberta do Espírito, publicado por Bruno Snell, que tem a tradução em português de Portugal, não em português brasileiro, é um livro difícil de achar, mas a gente tem aqui na nossa biblioteca da faculdade, é um livro do meu acervo pessoal, inclusive. Ele diz o seguinte, fala, olha, nem sempre o ser humano se reconheceu como uma unidade. E ele volta atrás no estudo acerca da poética, né? Ou seja, ele vai nos antigos poetas gregos e percebe que o modo como esses poetas se referiam ao movimento era um modo em desunidade, em desunião, como se o ser humano não tivesse um centro a partir do qual todo o movimento fosse feito, mas como se o braço tivesse a sua própria virtude, a cabeça tivesse a sua própria virtude, o ventre tivesse a sua própria virtude. E ele demonstra isso, inclusive, não apenas na poética escrita, mas o Bruno Snell, através dos seus estudos, ele demonstra isso através de desenhos, que eu vou fazer aqui, agora puxando da memória, né? Pode ser que exista alguma divergência. Então veja, se hoje eu pergunto faço uma criança, ó, desenha um bonequinho, desenha um bonequinho. Ou uma pessoa que não tenha talento artístico. Como é que um amador desenha um ser humano? É o bom e velho desenho de palitinho, né? Desenho de palitinho. Olha só que interessante. O desenho de palitinho, segundo o Bruno Snell, e vale a pena a gente refletir sobre isso, ele dá um destaque especial em volume para a cabeça do sujeito. É curioso, né? Então existe um corpinho uno, conectado, e uma cabeça. Beleza? O Bruno Snell volta nos registros pictóricos da antiga Grécia e demonstra pra gente que os homens, o ser humano não era desenhado assim.
Não eram desenhados assim. Eram desenhados desse modo, mais ou menos. Então, eles davam um grande volume no braço, depois um grande volume no antebraço, depois um volume no tronco, um outro grande volume na perna, um outro volume no braço, né? E assim por diante. E a cabeça, ela era pequenininha. Era mais ou menos assim os desenhos de registro da antiga Grécia do ser humano. Indicando o seguinte, olha, para a antiga Grécia, a unidade não era conhecida. E ele faz a comparação, tanto em textos literários quanto em desenhos, ok? Dizendo o seguinte, olha, cada membro tem sua virtude. E há uma evolução, que ele chama de descoberta do espírito. Ou a gente pode pensar em descoberta da mente, né? Chama de descoberta da mente, ou seja, existe um centro no ser humano que ele transcende a virtude dos membros, a virtude do braço, a virtude do tronco, a virtude das pernas, que esse sim controla e dá unidade ao ser humano. Beleza? Mas ainda nesse grande caldo de descobertas, quando o homem consegue mais ou menos encontrar uma unidade dos seus movimentos, sobretudo, beleza? Aparecem os Jogos Olímpicos. Como que uma demonstração, uma vitrine com plateia. Olha, o ser humano consegue controlar o seu corpo de modo excelente, de modo excelso, com uma unidade. Isso será premiado. Essa é a origem dos Jogos Olímpicos gregos. Perfeito? Curioso, né? Porque logo em sequência aparecem os escritos também no advento da filosofia grega, ok? Claro que aqui não é uma aula de filosofia, a gente está fazendo uma investigação sobre saúde mental, então é claro que eu não vou aprofundar nesses assuntos dando referências, porque senão seria um outro programa, a gente pode fazer isso em outro momento, ok? Só estou construindo as bases do que a gente vai falar lá na frente. O que acontece é o seguinte, o próprio Aristóteles, o filósofo grego, né, do nascimento da filosofia, vocês sabem disso, né? Não é ocioso contar que a tríade que registra o início da filosofia como nós a conhecemos é uma tríade que é o seguinte, é Sócrates, não é isso? Platão e Aristóteles. Okay? Então Sócrates, o soldado, é transmitido para a gente em registros do seu discípulo, Platão, que o coloca como personagem central dos diálogos platônicos. Né? Então, sempre, se você olhar, não sei quantos de vocês já leram de verdade, né, que sabe que existe, mas já leram os diálogos platônicos, a gente percebe que é sempre Sócrates em confronto com uma opinião. A opinião vigente, a opinião da ágora, a opinião de um desafeto, a opinião de um parente, a opinião de um primo. E a partir desse confronto, Sócrates vai descobrindo pontos de unidade, pontos transcendentes, que estão para além das meras opiniões. E aí surge um elemento desconhecido, atenção, desconhecido até então, que não tinha um registro estável, um elemento chamado verdade. Perfeito? Verdade. Mas sobretudo uma verdade da physis, no início. Depois, claro, esse elemento ele se consolida e é desenvolvido ao longo da história da filosofia. Agora, Aristóteles, discípulo de Platão, portanto, neto de Sócrates, modo de dizer, né? Não é neto de sangue, mas neto intelectual de Sócrates. Aristóteles ele começa a reunir com um acervo pessoal zoológicos, por exemplo. Ele começa a querer estudar o movimento das aves, o movimento dos peixes. Ele deixa registros para a gente sobre a física. Existe um livro de Aristóteles que é a física. Registro sobre a física, o movimento, sobretudo. Mas ele vai além. Né? Depois ele propõe para a gente, na sua metafísica, os movimentos que não são movimentos físicos. São movimentos metafísicos. A gente pode explorar também isso em outro momento, não é a hora da gente falar aqui sobre isso. Perfeito? Então, nesse momento específico, o ser humano está interessado em physis, seja uma natureza mesmo da criação, ou não havia o conceito de criação, mas a natureza do universo, ou a natureza dos movimentos corporais. Agora, Aristóteles também escreve um outro livro. Isso é surpreendente naquele momento. Já buscando a unidade dos movimentos, não apenas da physis, do corpo ou da natureza, mas a unidade dos movimentos internos. E esse registro está num livro que esse sim eu recomendo que vocês leiam hoje, para já, chamado Ética. Ética. Perfeito? Nesse livro da Ética, a gente pode encontrar, então, a origem remota que eu disse. Desse assunto da saúde mental. Ou seja, existe uma saúde do corpo, enquanto movimento, representada magnificamente pelos atletas olímpicos. Existe uma saúde da natureza,
nem toda a terra em que se planta uma semente de oliveira germinará uma árvore de oliveira. Existe um estudo para isso, né? O estudo da physis da natureza. Mas, já com uma assombrosa antecipação dos tempos, Aristóteles registra a unidade dos movimentos interiores. E se o ser humano não opera com essa unidade, ou se essa unidade se perde por qualquer motivo antiético, ele adoece. Mas não adoece no corpo. Não é o bíceps que definha, não é o apêndice que inflama, ou não é a terra seca sem sais minerais, mas é uma outra coisa que adoece. E o homem se torna infeliz. Perfeito? Então esse é um registro possível. A gente pode voltar atrás sobre esse assunto da saúde mental. A gente pode voltar até aqui. Ok? Nos escritos de Aristóteles. Ou a gente pode encontrar, esse seria o primeiro registro teórico. A gente pode encontrar um outro registro teórico, aí sim, da saúde mental recente, contemporânea, no segundo momento. A gente pode encontrar nos escritos de um sujeito que a gente pode entender como sendo o fundador, Karl Jaspers. Beleza? Esse sujeito, Karl Jaspers, ele escreve alguns livros. Mais do que livros, ele leciona. Ele se utiliza de uma filosofia, de um modo de filosofar recente para a época dele, chamado fenomenologia. E começa a fazer registros teóricos acerca dessa mesma unidade, investigada muito anteriormente, 2.000 anos antes, 2.400 anos antes, quase 2.400 anos antes, por Aristóteles. E publica alguns livros. Em um desses livros do Karl Jaspers, que a gente tem aqui também na faculdade, também é a origem do meu acervo pessoal, tem uma frase, que é uma frase interessante que talvez aí seja investigada, uma frase, que não é só uma frase, né? Uma frase que consolida toda uma explicação acerca da saúde mental. Ele fala o seguinte, olha, os transtornos mentais, olha que coisa curiosa, os transtornos mentais mimetizam o espírito do tempo. Como que diz o seguinte, cada tempo específico da era humana, em cada tempo específico da civilização humana, haverá uma manifestação de transtornos mentais. Então, quando a gente fala que hoje existe uma epidemia de transtornos mentais, a gente está dizendo de um tipo de fenômeno de transtornos mentais, sobretudo ansiedade e depressão. Mas havia, no início do século XX, uma outra epidemia também, a epidemia da histeria. Né? Transtornos mentais somatizados, que apareciam como, por exemplo, amaurose é cegueira, apareciam como paralisias e demais transtornos físicos. Então, isso é o que chama a atenção do Dr. Freud, inclusive, no início do século XX. E a partir daqui partem os estudos dele, iniciam-se os estudos dele. Ou seja, o transtorno mental é a origem de um fenômeno percebido corporalmente, uma cegueira, uma paralisia, um estufamento, um estufamento de ventre feminino, que o vulgo chama de gravidez psicológica, uma amenorreia psicogênica. A mulher não menstrua mais, estufa o ventre. Fala. Isso acontecia e havia uma epidemia não quantificada. A gente ainda não tinha os métodos de registro e análise estatística modernos como a gente tem hoje, mas os registros históricos, o ambiente, sobretudo, de Viena, dão pra gente o conteúdo de uma certa epidemia também. Ora, ainda antes, no final do romantismo, por exemplo, o jovem Werder, havia uma epidemia de suicídios entre literatos. Em que medida isso também não é um transtorno mental? E em que medida a gente não pode dizer que existe uma epidemia? Talvez a gente não pode dizer em que escala. Como mais ou menos eu falo, os dispositivos de registro e de análise desses registros, eles eram não tão desenvolvidos quanto são hoje. Ora, as políticas públicas hoje se valem de registros de saúde para serem desenhados. Uma parte delas se valem de registros de saúde para serem desenhados. Então existe um estímulo para a consolidação, análise e ampliação de registros de saúde hoje. Então hoje a gente pode dizer realmente com confiança, existe uma epidemia de saúde mental. Mas eu não sou ousado a dizer que não existia essa epidemia ou nunca existiu. A gente sabe que, verdade, o modo antiético de funcionamento, ele não é recente. E segundo esse momento histórico, o início da filosofia, a gente descobre que
uma operação antiética, ou seja, uma operação em desacordo com as leis transcendentes da unidade interior do homem, levam à infelicidade, que pode ser percebida como tristeza, disfunção, causando suicídio, causando depressão, causando ansiedade, causando manifestações físicas, por exemplo, né? E, recentemente, julho de 2024, estamos em pleno espetáculo do esporte, chamado Olimpíada. E ninguém está ligando a televisão para ver isso. Ninguém quer saber da Olimpíada. Os níveis de audiência são pífios. A Olimpíada não tá nas rodas. Ninguém tá falando de Olimpíada. Ninguém tá falando, pô, você viu o salto? Mas nem sempre foi assim. A Olimpíada chamava atenção. Ora, o que você está dizendo pra gente? Olha, no momento de percepção de desunidade interior, de que vale? É uma pergunta. De que vale a excelência da unidade física, por exemplo, de atletas? Tão distante. Os meus sofrimentos não são do movimento. Meus sofrimentos são dos movimentos interiores. Não são do movimento do corpo. São do movimento da alma, do espírito. O assunto de saúde mental está em alta. E a gente pode perceber isso de modo colateral, por exemplo, analisando em níveis de audiência da Olimpíada de 2024, que são baixos. Por que os níveis de Olimpíada, da audiência de Olimpíada são baixos? Não é porque os atletas são ruins. Talvez recordes olímpicos estejam sendo quebrados agora. Nesse momento, eu não sei. Nós não estamos vendo isso. Para não dizer que eu não vi nada sobre a Olimpíada, eu vi algo sobre a Olimpíada, que me chamou muita atenção. Mas não foi sobre nenhuma performance atlética. Foi sobre um elemento estético. Não corporal, mas social. Falando que indicava a origem histórica de um povo. Vocês viram a delegação da Mongólia e a roupa que eles estavam usando? Isso chamou a atenção. A delegação da Mongólia se apresenta com trajes históricos de seus guerreiros. Lembrando os grandes tempos de Gengis Khan, por exemplo, ou da corte de Gengis Khan. O que é isso? É a busca por uma unidade transcendental histórica daquele mesmo povo. Curioso, né? Veja só que interessante. Aqueles trajes, eles não insinuam a potência física dos músculos dos atletas. Pelo contrário, as escondem. Os trajes da corte do antigo Império Mongol são pesados, são bufantes, são cheios de adorno. A gente não sabe se é alguém esquelético ou atlético, alguém com sobrepeso ou alguém com baixo percentual de gordura que está envergando aqueles trajes. O que a gente sabe, tem uma delegação que por algum motivo, olha, já tivemos muitas Olimpíadas, isso não aconteceu. Tem uma delegação que nessa precisa Olimpíada está dizendo para o mundo o seguinte: precisamos olhar para a unidade transcendente que nos faz ser compreendidos como uma civilização. E utilizam ali um recurso estético, que são os trajes dela. Isso tudo dá para a gente esse grande contexto do mundo que a gente vive. Realmente existe uma busca por uma unidade que não seja só corporal ou física. Física que eu digo da natureza. Mas para a busca por uma unidade transcendente. E aí que está o grande capítulo da saúde mental. Hoje, como pauta. A saúde mental realmente é uma pauta hoje. Por quê? Investiguemos por quê. Mas, independente do motivo histórico localizado, a saúde mental ela sempre vai ser uma pauta quando ela estiver em falta. E o que leva os sujeitos a ter uma saúde mental em falta? Duas coisas. Ou componente orgânico. Então pode ser que exista um elemento orgânico. Uma epidemia orgânica. Né? Ausência de um nutriente. Ausência, pode ser. Né? Ou pode ser um elemento ético. E provavelmente, como quase tudo em saúde mental é multifatorial, a gente pode estar falando das duas coisas. Das duas coisas. Né? Pô, isso aí é de pedra, hein? Tem uma pergunta, seguindo inclusive essa linha de raciocínio do Jaspers, da fenomenologia, que a gente sempre percebe que é uma possibilidade de ter um adoecimento mental. Por que demorou tanto para a gente criar uma classe de profissionais que trabalhassem diretamente com a cura dos transtornos mentais? E isso não existia independentemente antes. Claro, porque mais uma vez, ó, percebamos, né? Quer dizer, sem os recursos de investigação orgânica, ressonância magnética, sei lá, funcional, exames de sangue, né?
ou da evolução das medicações, antipsicóticos, antidepressivos, de todas as classes, estabilizadores do humor, etc. De todo esse grande campo multifatorial que levava as pessoas à infelicidade, e claro que do meio do século XIX para trás, muitas pessoas percebiam a infelicidade não como movimento da falta de ética, mas como movimento de fato de algum nutriente ou de algum neurotransmissor que estava em ausência. Mas como não havia recursos para investigar esse fenômeno, restava aqueles que estudavam ou se dedicavam à análise da ética tratar esse sujeito. Então, uma ética aplicada. A ética aplicada. Essa ética ela não era aplicada por uma classe profissional, Davi. Essa ética ela era aplicada por um conjunto social. Estatal. Ou seja, os estados, através de seus representantes, garantiam um certo funcionamento ético da sociedade, ou tentavam garantir um certo funcionamento ético da sociedade. Quando eu falo ético, não é só do ordenamento jurídico, do ordenamento de comportamento, de crenças transcendentes, inclusive. Então, veja, do século IX, pelo menos, século IX, até 1870, os estados europeus, que é o que a gente tem conhecimento sobre tudo, e depois, claro, as colônias desses estados europeus, elas estavam subordinadas a um ordenamento ético, de funcionamento transcendente, chamado igreja. Então, eu localizo aqui século IX, e há discussão sobre isso, mas podemos registrar século IX, até 1870. 1870, o que acontece em 1870? Em 1870, há a perda dos estados pontifícios. Os estados pontifícios. O que equivale a dizer que há uma perda objetiva, hein? Uma perda objetiva. Uma perda da autoridade temporal da igreja. Ora, é disso que a gente está falando. A autoridade temporal da igreja. O ordenamento social não era composto apenas por leis que essas leis foram sendo implementadas de modo diverso e sofrendo sucessões ao longo da história. Ao longo da história, quer dizer, no século IX, haviam tribunais. No século XII havia tribunais. Mas não eram tribunais como a gente conhece hoje. Haviam tribunais diferentes. Havia o tribunal de comércio, havia o tribunal do feudo, havia os tribunais do rei, havia o tribunal da igreja. E dependendo da queixa, por exemplo, como que se eu me sentisse injusto diante do meu senhor feudal, eu poderia apelar a quem? Se eu sentisse uma injustiça ou se eu fosse vítima de uma injustiça do meu senhor feudal. Eu não poderia apelar, eu não procuraria o tribunal feudal. Eu poderia procurar um tribunal de comércio. Ou um tribunal da corte. Ou um tribunal canônico. Estou falando de século XII. Né? E aí é um estudo interessante, inclusive, que está registrado no livro de um sujeito chamado Erban. Depois a gente possa pegar esse... Posso estar errado aqui, depois a gente vê isso, né? Mas eu posso dar o link desse livro para vocês aqui, para eu ter aqui. Que ele faz uma pergunta. No livro do sujeito chamado Berman. Tá? Que é esse livro aqui, ó. Direito e Revolução, a formação da tradição jurídica ocidental. Esse é um livro que também vale a pena muito ler. Vale a pena ler porque eu sou jurista? Não. Se você é um sujeito que está lidando com saúde mental, você tem que entender a história da evolução dos tempos. Ora, se o Jaspers, fundador da psiquiatria contemporânea, ou da disciplina da saúde mental contemporânea, diz que os transtornos mentais mimetizam o espírito do tempo, é interessante a gente entender todos os elementos que formam o espírito do tempo. E certamente o ordenamento jurídico, ou a percepção do ordenamento jurídico, ou como que a minha garantia de direitos e deveres se dá na organização temporal, ocorre. E esse sujeito aqui faz uma investigação fantástica. O Harold Berman, ele investiga isso e fala, olha, o livro dele, esse é o livro Direito e Revolução, a formação da tradição jurídica ocidental. Sobretudo a primeira parte do livro. Depois ele faz uma investigação, que foi até por isso que eu procurei, mas que é o seguinte, como que o direito canônico, o direito civil, eles se imiscuem. Quem influenciou quem? Então existe um estudo interessantíssimo aqui no livro do Berman pra gente ir atrás, entender como que essa percepção do tempo ela vai se dando nesse grande conjunto de deveres e direitos. Ou seja, o que me ordena, o que me desordena. Do ponto de vista temporal.
É claro que isso tem impacto na saúde mental do sujeito. Veja, o ordenamento jurídico ele não é um condicionante físico, como uma algema ou um propulsor, um avião, um carro, que te dá liberdade ou restringe sua liberdade do ponto de vista físico, ou amplifica ou diminui seus movimentos físicos, ou uma ceifadeira mecânica que ara a terra com mais potência. Não, o ordenamento jurídico ele também te restringe ou te amplia, mas em outro lugar. É no conjunto de direitos e deveres percebidos. Você está gostando desse conteúdo aqui? Não deixa de se inscrever no canal se você não for inscrito, de curtir o vídeo, que ajuda muito a gente aqui nas métricas do YouTube, e deixar seu comentário aqui embaixo também. Ou seja, se eu tenho uma insegurança, se há uma insegurança jurídica, se há um relaxamento jurídico, se há uma opressão jurídica, é evidente que isso vai influenciar em alguma coisa no ser humano, e todo mundo tem essa sensação. Quando eu falo de segurança ou insegurança jurídica, não só do Estado, mas do seu condomínio, que há normas de condomínio, né? Da sua empresa, há códigos de conduta da empresa, da sua família. O conjunto de leis daquela família tornam a percepção do indivíduo daquela família de um modo ou de outro, né? Como todos nós estamos inseridos numa dinâmica chamada Estado, é claro que esse conjunto de leis, vamos chamar assim, né? Ele influencia na percepção individual de expansão ou de retração. Isso claramente tem uma repercussão ética do ponto de vista interior, não só ética do ponto de vista da conduta, mas da percepção de um transcendental chamado liberdade. Uma insegurança nesse ponto, ou uma segurança extrema nesse ponto, influencia interiormente o ser humano, evidentemente. Então veja, quando a gente está falando de ordenamento jurídico social que vem através de estados que comungam valores transcendentes, que são mal ou bem aplicados, dependente do momento histórico, evidente, né? Não era que tudo era uma maravilha, um paraíso, pelo contrário. Houve momentos terríveis na história. Na história medieval, na história moderna. Moderna que eu digo do século XV, né? Pra frente. Mas havia pelo menos um indicativo de transcendência. E quando falhava, sabia se aonde ia. Hoje, com os estados laicos, aparece um novo ordenamento jurídico, ou uma nova pretensão jurídica, um novo espírito que anima as cartas constitucionais, por exemplo. Que espírito é esse que anima a redação de cartas constitucionais? Que espírito é esse? Antes sabia-se qual era, e podia ser mal ou bem aplicado, dependendo das cortes. Mas o espírito que animava, sabia-se qual era. Era o espírito cristão. E o espírito cristão tem leis muito claras, muito específicas. Transcendentes, interiores, de ordenamento interior do ser humano. Então veja, as cartas constitucionais, elas eram animadas por um espírito específico, cristão, sabia-se qual era. As cortes, elas também estavam animadas pela interpretação desse mesmo espírito das letras constitucionais. Com o advento do Estado laico, que começa em 1870, com o destronamento do poder temporal do sumo pontífice, ocorre uma nova realidade, que precisa ser entendida, precisa ser vivida. Em 1870, a gente tem pouco tempo, né? Não tem 200 anos. Para a civilização ou para a constituição de impressões interiores, isso é muito pouco tempo. E você vê que calha exatamente em 1870, a perda dos estados pontifícios, os escritos freudianos, 1901, aparece. É necessária uma nova lei que já não tem a ver com o ordenamento jurídico das letras das cartas constitucionais, mas uma nova lei interior, vamos chamar assim. E a investigação disso, sobretudo, né? Quer dizer, essa é uma pergunta. E a proposta, por exemplo, do advento disso que vocês chamam de classe de profissionais, que a gente está falando dos psicólogos, dos psiquiatras, de quem opera a saúde mental como um todo, né? De que o registro histórico contemporâneo está ali, em 1901. 30 anos depois desse fenômeno, do destronamento, que é justamente o período de uma meia civilização, onde começa-se a ver o que está acontecendo e começa a se pensar sobre isso. Em 1930, as escolas de Viena já estavam sendo constituídas. Já não era mais apenas uma investigação acerca desse novo ordenamento que não virá do espírito animante, do espírito que anima as letras das leis, ou a pena dos constituintes, enfim. É necessário encontrar um outro espírito. E essa é a investigação desse tempo, tá nesse caldo
social que nascem esses primeiros escritos contemporâneos. Perfeito? Então, em 1930, você vê, já não é só mais uma investigação, já é uma organização de sociedade. Sociedade de operadores, ou de analistas, de terapeutas, do que quer que seja, desse grande campo da saúde mental. Perfeito? Então essa talvez seja uma trilha de investigação que responde a essa tua pergunta. Claro que a gente precisa aprofundar nisso também, evidente, né? A gente pode trazer o aprofundamento disso com outros textos aqui depois, se a gente quiser, ok? As coisas não acontecem por acaso e do nada. Há localizações históricas precisas pra gente, ou pelo menos que indicam algo, né? Que a gente possa chegar até elas. Ah, mas o que aconteceu? Por que originou a perda do Estado Pontifício de 1870? Claro, a gente pode sempre voltar no tempo. Se a gente voltar no tempo, a gente vai parar em Adão e Eva. Se você quiser, simbolicamente é lá que você vai parar, né? Assim, vamos lá. Qual que é a explicação próxima, mais afastada possível? Parece um paradoxo, né? Que explica aquele fenômeno. É isso aqui, 1870, na minha visão. Ah, tá bom. Revolução Francesa. Pode ir atrás, claro, mas uma coisa leva a outra. Mas como linha contínua, da mesma prateleira, parece que é isso aqui, ó. É esse momento histórico, 1870, perda do Estado Pontifício. E curiosamente, em 1870 acontece uma outra coisa. Acontece a proclamação de um dogma, a promulgação de um dogma. Que dogma é esse? Infalibilidade papal. Infalível em tudo? Não. Só nos assuntos relativos à moral e à fé. Ou seja, interiores somente. Uma perda do poder temporal, uma necessidade de reafirmar a autoridade espiritual. Ética, se você quiser. Lá de trás. Tá? Então, moral e fé. O que vale a dizer? Interior. Ora, que o Papa era o governante, sabíamos. Que o Papa era o chefe dos Estados Pontifícios, sabíamos. Que o Papa tinha exército, sabíamos. Mas ele perdeu isso tudo, né? Uma parte evidente daquele povo, ou daqueles intelectuais, questionam se ele tem essa autoridade mesmo, espiritual ou não. E não é que não é um questionamento vão. Não é um questionamento propositivo. Ora, pensemos junto como exercer essa autoridade moral e espiritual. Temas de fé, em que acreditar? Temas de moral, como agir desde um ponto interior, não só como agir do movimento físico, de esportivo. Esse é o grande tema da psicanálise, esse é o grande tema das escolas psicológicas, porra. É o espírito de um tempo, a gente tá dentro de um espírito de um tempo específico, que produz esse tipo de movimento histórico. Isso não nasce do nada, né? A gente vê, então, a partir de 1900 surge a psicanálise e as escolas de Viena e vão surgindo ao longo das décadas as linhas terapêuticas. Mas hoje, né, um profissional que queira se instalar nessa classe profissional, né, queira trabalhar com a saúde mental, ele precisa conhecer qual dessas linhas, né? No fundo, qual é o conhecimento que ele precisa se apoiar para atuar? Pois é. A gente está aqui com o nosso gerente de marketing, ele quer que eu fale dos nossos cursos de pós-graduação do nosso Instituto de Ciências da Mente. Mas, beleza, cara, agora depende, né? A pessoa vai, imagina só, eu quero virar um profissional. Então a gente está aqui também com o Fogaça, né? Nosso gerente de receitas, que é o responsável pelo Simpla, a certificação Ítalo Marcilli, que forma terapeutas. Se a pessoa entra para se virar um terapeuta sem a disposição real de perceber isso que a gente tá falando, não entra, cara. Melhor não entrar. Não se matricule nos nossos cursos. Vai fazer besteira. Não se matricule. Eu quero entrar lá pra ganhar um dinheiro. Cara, tem tanta coisa que dá dinheiro, que é mais simples. Tanta coisa que dá dinheiro que é mais simples. Não entra. Não faça certificação Ítalo Marcilli. Não se inscreva no Instituto de Ciências da Mente. Não faça isso. Com você e com seus pacientes, com a sua vida. De verdade mesmo. Eu quero ganhar dinheiro. Cara, tem muita coisa que dá dinheiro também. Descobre outras. O sujeito que ele quer ser um terapeuta, ele tem que ter o seguinte: em primeiro lugar, ele está dentro de uma interrogação. Há poucas respostas e muitas perguntas sobre essa disciplina em concreto. Há poucas respostas. Como eu trato alguém? Há muitas perguntas e poucas respostas a isso. Trata o quê? Em primeiro lugar. Veja bem, é necessária uma visão de mundo. Visão de mundo.
A visão de mundo é importante falar. Se você pega, vamos pegar para não ir muito longe, a cultura hippie dos anos 70. Dentro daquele círculo, estavam todos bem. Compare a cultura hippie dos anos 70, por exemplo, com a cultura mongol do Império de Gengis Khan. Um olha para o outro dizendo, um bando de doentes. Os dois, um olha para o outro. Por que eles fazem isso? Porque não existe um ponto de contato ético. Não dizendo que ambos são antiéticos, não é isso não. A visão de mundo do que é a unidade interior de uma comunidade é distinta do que é a unidade interior de uma outra comunidade. Ou seja, se uma das duas estiverem de fato empenhadas em investigar se há um ponto transcendente comum a todas as manifestações humanas possíveis, se nenhum deles está disposto a fazer isso, essa questão de terapia ela é ociosa, pelo menos. Dito de outro modo, um terapeuta ele tem que ter dentro de si abertura para uma visão de mundo na qual, volta a falar, como Aristóteles, a verdade existe. E não há duas, há uma. Vamos desenhar. Se você imagina que existem duas verdades. Então tem a verdade dos hippies e tem a verdade do Império Mongol. Uns se comportam de um jeito, outros se comportam de outro. Se você joga um hippie dentro do Império Mongol, ele é considerado doente. Se você joga um sujeito do Império Mongol dentro da cultura hippie, ele é considerado doente. Por que doente? Porque tem um modo de agir, de pensar, de ver o mundo absolutamente distinto, disfuncional para aquela comunidade. Olha, se é isso que a gente acredita, você não é um terapeuta, acredite. Você é um sujeito, vou falar uma coisa dura, tá? Você é um sujeito que vai comungar com certas ideologias malignas que lançavam os diferentes em centros de reforma. Ora, temos uma comunidade que funciona de um jeito, você funciona de outro. Isso é incompatível. Entre numa casinha chamada campos de reforma ou campos de concentração, se você quiser, para aprender a se comportar como esse povo. Como o povo no qual você está instalado. É duro o que eu tô falando, mas ou é a origem de uma outra coisa chamada eugenia. Ora, esses sujeitos não se reformam mesmo, hein? Elimine-os. Vou dizer o seguinte, a única cura para a barbárie, ou o único antídoto para a barbárie, é a investigação correta e a visão de mundo adequada, na qual cabe uma coisa chamada verdade com V maiúsculo. Deixei em duas, mas apenas uma. Parece inclusive o inverso, né? Parece que aquela visão de mundo que indica que existe uma verdade e não duas ou três ou infinitas, ela é mais bárbara. Ela exclui, mas é o inverso. Porque se existe uma verdade, eu vou morrer tentando entender qual que é o centro, por exemplo, da cultura hippie. E vou ter uma grande capacidade de convívio com eles. Vou morrer tentando entender qual é o centro de toda essa manifestação estética, de toda essa manifestação fenomenológica, toda essa manifestação cultural, o que é verdade? Ou seja, uma cosmovisão de uma civilização que acredita que existe a verdade com V maiúsculo, superior e transcendente, e que não existem duas ou três, essa é uma verdade plural. Uma comunidade plural. Universal. E como é que é universal em grego? Katolon. Ou católica. Né? Isso, e a gente tem registro histórico disso também. Nas comunidades com a visão de mundo da verdade com V maiúsculo, ou seja, que acreditavam na universalidade, ou no Katolon, ou que eram católicas, a conservação de manifestações culturais específicas dos povos nas quais elas entram. A gente vê registro disso pela arquitetura, pelos modos de produção agrícola, pelas vestes. Já naquelas sociedades onde não existe uma cosmovisão da verdade superior ou da universalidade, o que a gente vê? Escravidão e barbárie. Escravidão e barbárie. Estamos em disputa. Né?
Feito assim, existe um caminho aqui que a gente chega lá, né? E hoje é evidente, como o guardião da verdade estatal está destronado, nós vemos o advento e o aparecimento. 48 anos depois desse evento aqui, o que acontece? A Europa é lançada no início da maior barbárie já vista nesse mundo. 1918. 1914, né? Menos tempo. 1914, 1918 acaba, ou seja, menos tempo, 34 anos depois. Acontece a Primeira Grande Guerra Mundial. Evidente, pô. O guardião da verdade, que pacificava, olha que coisa estranha, pacificava, é destronado. Ou seja, verdade de pobres. Pouquíssimo tempo depois, 1918 acaba a Primeira Grande Guerra. Enfim, Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes. Restrição de direitos de certos povos, estados, considerados causadores daquela Primeira Grande Guerra. Você foi capaz de impedir o advento da Segunda Grande Guerra Mundial pouquíssimo tempo depois, pô. Onde por causa da tecnologia e do agravamento dessas disputas entre verdades com V minúsculo, o mundo é lançado numa barbárie já vista na face desta terra. Que é a Segunda Grande Guerra. A Segunda Guerra Mundial. Né? Então, veja, as ideologias que aparecem naquele momento histórico, e é claro que a gente vai precisar localizar historicamente, geograficamente na Alemanha, né? Mas isso estava espalhado pelo mundo, hein? É claro que ali, especificamente, tem uma conjunção de fatores que leva ao aparecimento de um grupo. O Evil Circle. Círculo do Mal. Composto por alguns elementos, algumas pessoas concretas, né? Pessoas concretas. Que são a encarnação justamente dessa ausência da noção da verdade. Com V maiúsculo. É uma verdade bem minúscula. Bem minúscula. Ela lança o mundo numa barbárie absoluta. Isso que eu tô dizendo, o que eu tava dizendo lá em cima tá registrado aqui embaixo, pô. Corre que ao final da Grande Guerra Mundial, é claro que aqui a gente faz um pulo gigantesco, né? A gente vai ficar investigando todas as indas e vindas históricas que aconteceram ali no período da Segunda Grande Guerra Mundial, ou que antecederam a Segunda Grande Guerra Mundial. A gente pode localizar isso também na figura histórica de um sujeito em concreto, também chamado Hitler. Mas estava cercado por agentes ali, que amplificavam isso tudo. E mais cercado por agente, foi animado por um agente específico, né? O Eckhart, que era o fundador do Partido Social dos Trabalhadores. Que eu encontro numa cervejaria, o vê discursar, ainda que o Hitler tivesse ido lá pelo exército prussiano, tradicional prussiano, conservador prussiano. Então, acaba a Segunda Grande Guerra Mundial, a elite militar prussiana, de aristocratas prussianos católicos, queriam botar panos quentes aqui pelo tudo. Mandam alguns dos seus oficiais ou de alguns dos seus praças como espiões para entender o que estava acontecendo na Alemanha dos bares, na Alemanha do dia a dia. O Hitler era um desses espiões, inclusive. E numa cervejaria específica, durante um encontro do Partido de Trabalhadores Alemães, ele vira seu avesso. Sai da posição de militar prussiano e faz um discurso ali. Como que concordando com aquilo tudo que estava sendo dito naquela reunião. O Eckhart, fundador do Partido Trabalhista Alemão, vê aquele sujeito e fala: esse aí é o nosso condutor. Ele vai fazer todo esse ideal aí pra frente. E o Eckhart tinha muitas ideias, né, na cabeça acerca uma suposta conexão entre o povo alemão com os atlantes. Por exemplo, era um povo superior. Depois, durante a prisão, claro, estamos aqui, né, depois da prisão do Hitler, ele fica mais tempo com um sujeito chamado Hess. Rudolf Hess, que era um universitário, que havia estudado sobre um elemento chamado espaço vital, Lebensraum. E então Hitler vai formando toda aquela visão de mundo, encontra depois um sujeito mais antissemita do que ele, o Goebbels, que amplifica aquilo, e pronto, as coisas vão sendo amplificadas, e ele leva-se a uma catástrofe do mundo, né? Uma catástrofe. Bem, e termina ali, pronto. A Alemanha perde, né? Perde.
Inicia-se um outro período terrível da história, a Guerra Fria. Potências em disputa. Mesma coisa que eu tô falando aqui, ó. Potências em disputa. Que hoje, principalmente hoje, 2024, tá cristalizado numa disputa que tá acontecendo hoje. Hoje tem gente morrendo por causa dessa mesma coisa que eu tô dizendo, entre a Ucrânia e a Rússia. A gente consegue localizar isso em 1870. 1870. 1870. As disputas que advêm, que são advindas desse período, elas são diferentes. Fala, olha, uma grande parte, volto a falar, você falando de saúde mental, uma grande parte do motivo pelo qual a saúde mental está em pauta hoje, deste modo que está em pauta hoje, é isso aqui, ó, tá dentro desse grande caldo de cultura, uma insegurança tremenda. Não é uma insegurança só nas leis, mas uma insegurança se existe a tal da verdade mesmo. Não temos um representante com poder temporal para afirmar, para animar o espírito das cartas, das letras constitucionais. Você é capaz de fazer isso. Então é evidente que uma grande parte da alma dos sujeitos, ou do espírito dos sujeitos, está em dúvida. A dúvida obviamente, um pleonasmo, né? Um pleonasmo teorético, mas é a ausência de certeza. A ausência de certeza causa angústia. A angústia causa movimentos interiores que são percebidos, claro, como vazio, ansiedade, etc. Então é bem natural, inclusive, que esteja essa epidemia, tão natural quanto triste, que a gente esteja nessa epidemia de transtornos mentais hoje. Então, nessa linha de tempo, você começou falando do componente orgânico, lá na Grécia Antiga, né, do componente físico, depois o elemento ético, com os escritos do Karl Jaspers, e a busca pela unidade transcendente. Parece ter uma tríade, assim, né? O corpo, a mente e o espírito. E o que eu queria perguntar é se essa é uma tríade importante no tratamento da saúde mental e se é necessariamente uma ordem. Eu pergunto isso porque eu lembro, por exemplo, quando você, em determinada época no GW, você começou a incentivar as pessoas a fazer exercício físico. Né? Então, é um componente orgânico aí, né? Sim. Então É isso mesmo. É isso aí, claro que tem. Vamos falar, vai, fala aí. Junto. Vou falar, que essa tríade é importante, vou falar dela. Ítalo, esse assunto é muito, muito legal, porque você está investigando os próprios pressupostos que nos levam a entender o que é saúde mental, o que a gente considera como saúde e não saúde, né? Que é uma coisa que parece ser muito pouco compreendida hoje, principalmente no círculo de terapeutas e psicoterapeutas. Agora, a investigação que você fez até aqui, o que me parece, e que eu queria que você comentasse a respeito, é que é o seguinte: se a gente teve ali os ordenadores da ética, né, ou alguns autores chamam até de estética da existência, né, um modo de ser, eram, né, para a igreja e tudo mais, isso se perdeu hoje, e hoje passou para a mão desse círculo de profissionais, terapeutas, etc. Então parece existir hoje uma aproximação entre a figura do que a gente hoje chama de terapeuta e a figura do sacerdote, o que era antes a figura do sacerdote. Então você vê essa aproximação existindo, e se sim, assim, como conciliar essas duas figuras? Ou são inconciliáveis? A atividade de terapeuta, ela vai ser meio que incompleta e sempre decepada por conta disso. Sim. Eu vou conectar essa pergunta com a pergunta do Pedro, beleza? Que é da tríade, corpo, mente e espírito. E com essa díade, terapeuta e sacerdote. Mas eu quero colocar uma tríade aí também, terapeuta, sacerdote e cientista. Pessoal, tem uma boa notícia para vocês. Não custa nada lembrar, para quem já sabe, mas para quem não sabe é o seguinte: tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, no qual, se você tocar e se cadastrar, você recebe o resumo de toda essa aula aqui e também vai receber informações sobre outros conteúdos disponíveis pela gente no YouTube, beleza? Então, mais uma vez eu falo, quer dizer, havia um operador que era o operador das leis transcendentes, registradas nos códigos morais da religião. Esse operador das leis transcendentes, registrado nos códigos morais da religião, ou na doutrina da religião, é claro que a gente pode aprofundar isso, né? Eu estou aqui falando desde um ponto de vista quase que histórico. Estou falando como um fiel. Sabe que existem outros elementos nessa discussão, ok? Mas só para a gente ficar na mesma página aqui e conseguir evoluir. O sacerdote, ele era o operador. É o operador das leis transcendentes da religião. Claro que ele é um sujeito ordenado. Então existe um outro elemento chamado graça. E graça sacramental, mas é um outro campo epistemológico, tá?
que a gente não precisa entrar aqui agora para ter compreensão nisso. Pronto. Essas leis transcendentes da religião, elas continuam válidas, continuam de pé. Continuam havendo sacerdote. Qual é a cosmovisão do sacerdote? Essa é a pergunta. Qual é a cosmovisão do sacerdote? Em que mundo o sacerdote está inscrito? Porque eu seja nominalmente operador da lei, operador de uma lei transcendente, não significa que eu seja de fato operador dessa lei transcendente. Eu posso estar operando outra lei. Posso estar operando a lei da ciência, a lei da psicologia. Assim como o terapeuta, que é nominalmente o operador das leis da psicologia, ele pode estar aplicando a lei da ciência ou a lei da religião. Entende a distinção que eu fiz? Vamos imaginar o seguinte, olha só. Nós temos, então, essa tríade, corpo, mente e espírito. Tá? Corpo, mente e espírito. Você tem uma tríade aqui, ó. Corpo, que foi o que o Pedro falou. Mente e espírito. Corpo, matéria. Mente, psique. Espírito, transcendência, né? Transcendência ampla. Verdade? Boa. Tá verdade aqui, gostei, Gil, obrigado. Quem que é o operador nominal da matéria? O cientista. Quem que é o operador nominal da psique? Terapeuta, psicólogo? Vamos chamar isso. Quem que é o operador nominal do espírito? Sacerdote. O psicólogo, ele opera as leis que regem a mente. O cientista opera as leis que regem a matéria. O sacerdote opera as leis que regem o espírito, a verdade. Deveria ser assim, nominalmente é assim. Mas e se o psicólogo, ele tem uma cosmovisão material? Ele nominalmente deveria estar atento aos movimentos da psique, ou a gente pode chamar de alma. Mas ele está operando com leis da matéria. Ou pode estar operando com leis do espírito. Então o psicólogo, que deveria, porque nominalmente essa é a função dele, está atento às leis da matéria, está falando sobre coisas da matéria. Está falando sobre coisas da alma, perdão, da mente. Ele pode estar falando sobre coisas da matéria, ou pode estar induzindo orientação do ponto de vista material. Ou espiritual, o que seria um equívoco. Isso acontece muito hoje, né? Muito hoje. Cientistas como ordenadores. E os cientistas também, claro. Ou os cientistas que... Se o cara é um cientista, ou seja, ele tem a cosmovisão material. Mas que o cientista que tem a cosmovisão material queira tratar de elementos do espírito. Ele não consegue, ele dá respostas equivocadas, porque as perguntas não são postas desse jeito. Então aqui você tem uma epistemologia clara, você tem uma divisão mesmo de campo de conhecimento. Bem, só a metafísica unifica tudo enquanto conhecimento, não é isso? Beleza? É claro, um sujeito que queira ser um terapeuta, ele vai precisar ter o conhecimento epistemológico das três áreas. O sujeito que queira ser um cientista, ele tem que ter o conhecimento epistemológico das três áreas. O sujeito que queira ser um sacerdote, ele tem que ter o conhecimento epistemológico das três áreas. Mas ele vai operar segundo a sua área específica. Isso seria um bom profissional, é o que eu quero dizer. Um bom profissional. Eu vou explicar isso aqui melhor. Fala aí. Ítalo, como é que isso se articula com aquilo que você tinha falado já numa outra aula, da alma como lugar do não? É isso aí que eu vou falar agora. Não vai perguntar. Eu tinha uma pergunta. A gente começou a contar. Eu tenho uma pergunta. A gente começou começou a aula falando de vários elementos, né, civilizacionais, etc. E eu estava pensando muitos teóricos da psicologia, no final, parece que no final assim, da carreira deles,
a carreira intelectual, a carreira acadêmica, ele chegou a uma teoria, né, que a gente chama de psicologia social, digamos assim, né? E parece que, para eles, pessoalmente, a elaboração de uma teoria de psicologia social, né, é uma espécie de verdadeira cura mesmo, assim, né? No final das contas eu tenho um pouco essa dúvida. Se para Freud ele acreditava realmente que a cura, se ele acreditava numa cura, viria pelo método de livre associação, se ele realmente se importava com o método... A cura é o método. É o método, Se ele realmente levava o método dele, ele achava que o método dele era capaz de cura, ou se no final das contas ele achava que o mais próximo de uma cura que você poderia ter seria absorver a psicologia social que ele desenvolveu. Eu não vou falar disso agora, porque eu precisaria de uma explicação enorme, e sobretudo porque eu já falei sobre isso. Isso está na certificação de Marcílio, ok? Sobretudo no comentário que eu faço a 4ª camada da personalidade. Lá na parte das 12 camadas, eu faço uma explicação inteira da psicanálise. Com calma, né? Que não pode ser tirado de contexto aquilo que eu falei, que não vai ser uma frase solta, que não vai parecer uma barbárie ou uma injustiça contra o Dr. Freud. Ali está a explicação toda. Beleza? Então eu recomendo para quem queira saber isso. Vai lá, se inscreve na certificação. Quem já encheu da certificação, dá uma olhada de novo nessa aula das 12 camadas, especificamente no meu comentário, a 4ª camada. É o comentário à aula do professor J. Borgognoni. Ele fala sobre a 4ª camada e depois eu pego e retomo os princípios da psicanálise. E não só os princípios, mas eu falo sobre o mecanismo mesmo da psicanálise. Ok? E da visão específica do Dr. Freud, citando os textos e... isso está lá. Beleza? Está lá. Depois a gente volta para esse lugar onde a gente está aqui. Ó. Quer dizer, e aí eu falo uma coisa, olha, isso aqui é importante. As ferramentas de investigação sobre a matéria são amplas e muito bem sucedidas no tempo. Muito bem sucedidas no tempo. E as ferramentas de análise do espírito também são amplas e são muito bem sucedidas no tempo. Existe assim, um conjunto, um corpo teórico, um corpo de operadores que se dedicou à análise do espírito por 2 milênios ou mais. Os registros pedagógicos para investigar e para ser um operador do espírito, eles são amplos, está disponível. E da matéria também. Seja do mundo, da criação, ou do universo, ou do movimento do ser humano, do homem. E os avanços aqui da ciência, eles são fantásticos no nosso tempo. A gente consegue chegar a descrever os movimentos das moléculas, não só das moléculas, dos átomos, cara. Então, todo o grande campo de funcionamento do ser humano. Quer dizer, o ser humano, ele estava investigando, na época dos gregos, o movimento amplo do seu corpo. Através das Olimpíadas, etc. Hoje, sabe-se, através da biofísica ou da bioquímica, qual que é a molécula que é desprendida numa reação específica do seu corpo. Isso, evidentemente, isso aqui acelera demais a concepção acerca da matéria. Muito. Olha, isso se reverte, evidentemente, no aumento da sobrevida média do ser humano hoje. Na abundância de recursos materiais. Claro que eles são distribuídos mal ou bem. Depende, esse é outro problema. Né? Seja recursos abundantes, seja riqueza mesmo que eu estou dizendo, né? A comida, meios de transporte, comunicação, etc. Isso se deve a quê? A uma investigação da matéria. Desenvolvendo da ciência mesmo, da ciência material. É notável o desenvolvimento da ciência material. Notável. A gente manda a gente para o espaço, porra. A gente consegue desenvolver remédios que influenciam numa molécula específica. A gente consegue descrever esses movimentos hoje. Isso é extraordinário, porra. É extraordinário. A gente consegue criar sondas que perfuram os oceanos. E que extraem de lá petróleo. Energia, combustível. Que move máquinas inimagináveis. Isso aqui é evolução da ciência. Isso aqui é mérito da ciência, bicho. A ciência faz isso. Isso que a ciência faz, entendeu? Ela descreve e aplica e opera. A ciência, de fato, é um movimento do nosso tempo, né? A análise da ciência é agora, claro, olha só, vambora. Olha lá, vambora, vem cá comigo. O desenvolvimento da ciência, ou os olhos postos na ciência, tiram os olhos postos na mente e na psique, e na mente e no espírito. Onde o ser humano vai sofrer hoje, no nosso tempo hoje? Onde ele vai sofrer? Ele vai sofrer aqui, ó, no corpo e na matéria?
Então hoje, por exemplo, né, existem pessoas que estão absolutamente saudáveis, quando está com material, morando em palácios, desfrutando de manjares, com uma sobrevida ou uma longevidade excepcional, e tristes, sem recursos para enfrentar a sua tristeza. Por que os recursos para enfrentar a tristeza eles não estão disponíveis? Olha, porque a análise da mente ou da psique ela é muito jovem. E há uma desatenção olímpica nesse lugar aqui que é da verdade. Então hoje, a nossa sociedade hoje a nossa sociedade ela tem muitas respostas para os sofrimentos ou para as caristias ou para os movimentos da matéria e muito poucas respostas para tudo que seja acerca do espírito, sobretudo. Da mente é uma tentativa de investigar a mente. Agora, uma tentativa de investigar a mente enquanto mente é muito rara mesmo. Ou a mente ela vira matéria, ou a mente ela vira espírito. Porque ela tá no meio do caminho, pô. Muito difícil localizar epistemologicamente aquilo que a gente está chamando de mente ou de psique. A maioria das pessoas que estão ouvindo não sabem do que a gente está falando, absolutamente, inclusive. Não sabem. E para que elas saibam, a gente gravou também uma aula, uma Super Live Series, eu não sei qual é, vamos botar aqui em algum lugar, onde eu falo extensamente da formação da mente. A mente como um lugar que nem sempre esteve no ser humano. Ele tem também uma data específica no qual ele surge. No qual ela surge. O homem primevo, ele tinha de fato corpo e espírito, e não tinha alma, não tinha mente. A mente ou a alma, elas são fruto de uma coisa específica. Que ocorreu no momento dado da história mítica, sobretudo do ser humano. E aparece como um lugar de manifestação. Eu gravei o Super Live tem umas 3 horas, só explicando isso aqui. O surgimento da alma. O surgimento da alma. Quer dizer, o Bruno Snell investiga sobre o surgimento do espírito. Sei lá, pro grego. A gente está investigando aqui, eu falo, lá por 3 horas eu fico falando sobre o surgimento da alma. A descoberta, o advento da alma no ser humano. Eu sei que para pessoa que tem religião, ela vai, mas sempre teve. A alma morre. Eu sei, pessoal. Eu sei. Claro, a gente não tá falando de religião aqui, mais uma vez, né? Eu tô falando de outro modo. Você tem que entender quais são os termos que estão sendo utilizados. Muito da incompreensão acerca disso tudo é porque as pessoas já vêm com conceitos anteriores e não entendem que... Calma, deixa eu suspender aqui os conceitos que eu tenho, deixa eu entender o que esse professor está falando. No último programa, você falou... A gente estava falando sobre outra coisa, sobre marketing, mas você falou sobre uma forma de ler o Zeitgeist, né? Uma forma específica ali. De ler o espírito do tempo, né? Isso. O espírito do tempo, que era dores, ver as dores e ver as sensações, né? E a gente estava falando muito dessa questão do espírito do tempo. Agora você trouxe um outro elemento, um outro conceito, que é a cosmovisão, né? E eu estava parando para pensar, provavelmente também existem, né, pulsões que você observa para ler uma cosmovisão. Pode ser essa questão da uma verdade e múltipla verdade, né? Poderia ser uma, né? Então, é possível juntar essas duas ferramentas, assim, ser treinado por um terapeuta. Claro, óbvio tanto na leitura do Zeitgeist. Tem que ser, se ele não é treinado nisso, ele não consegue fazer nada. Essas são as duas ferramentas, talvez mais importantes, a cosmovisão. Começa a partir daí, né? Podemos começar. E técnica mesmo. Então vamos lá. O sujeito que queira lidar com os sofrimentos da alma. É isso que ele quer fazer, ele quer ser esse operador, ele quer operar os sofrimentos da alma da psique. Ele é um psicólogo, ele é um terapeuta, não é isso? Ele precisa adquirir um conjunto de conhecimentos, simbólicos, inclusive, históricos, sociais, e precisa adquirir um conjunto de conhecimentos sobre o corpo e sobre o espírito. Ele está no meio do caminho entre os dois, pô. Está no meio do caminho entre os dois. O que a gente oferece nas nossas formações aqui é isso que nos diferencia absolutamente de tudo quanto existe, enquanto instituição de ensino. A gente consegue localizar especificamente onde está a mente ou a alma. E tudo isso que parece confuso aqui, para quem está ouvindo em primeiro lugar, vai se abrir espetacularmente na mente, na cabeça ou diante de quem se aventurar pelos estudos aqui com a gente, né? Então, por exemplo, para um terapeuta ou para um psicólogo que tem uma formação
enfim, em outro lugar. Eles perguntam especificamente, falam, localize a alma. Ele não sabe nem o que eu tô falando, provavelmente. Ele não entende a pergunta posta. O que a alma tem a ver com terapia? Opa, como assim, o que a alma tem a ver com terapia? A alma é psique. É disso que você trata. Alma e psique, mente e alma serem sinônimos em grego já não faz menor sentido, já fica assim, mente e alma. Não, para uma grande parte, não para a maioria deles. Não saberia dizer se é para a maioria, mas existe um pensamento comum, que é o pensamento seguinte: olha, algumas pessoas têm isso. As sensações, elas são fruto de mudanças corporais, orgânicas, de neurotransmissores. Fala que existem mudanças de neurotransmissores, é evidente, sabe disso. Mas é o correspondente corporal, que não explicam absolutamente o amor. Você pode descrever o amor em termos físicos. Você pode descrever a materialidade do amor. Em termos físicos, neurotransmissores que são disparados. Mas isso é o amor mesmo? Não, você está falando da sensação. O amor não é isso. O amor ele é um conjunto de realidades não físicas, não materiais. Só tente descrever o amor de modo material. Por exemplo. Então hoje, existe uma inabilidade de lidar com temas transcendentes. Descreva o amor. Pense o amor. Um poeta consegue escrever muito mais sobre o amor do que um cientista. Pô. Muito mais. Um poeta está muito mais próximo da realidade do amor do que um cientista. Se o cientista começa a falar de fosforilação, oxidação, gênio, você fala, opa, o que isso tem a ver com amor, cara? Ainda que isso seja correspondente material mesmo. Numa parte, o amor ele é complexo demais. O amor, o amor nem sentimento é. O amor é uma atividade do espírito, e não da alma sequer. Muito menos do corpo. É evidente que quando você ama, você sente, ou seja, há coisas que acontecem na sua alma, de fato. Vamos lá. Você ama uma mulher. Você pode ter dois sentimentos, justamente que você ama. Sentimento, amor não é sentimento. Veja bem. Você ama uma mulher, você está para desposá-la. Você vai se casar com ela, você fez planos, você faz planos. E ela morre. Você vai ficar triste. A tristeza aparece justamente porque você ama. Não, ela não morre, não. Ela diz sim pro seu período de casamento. Você vai ficar feliz. Ora, felicidade e tristeza, que são opostos, eles estão articulados dentro de uma outra realidade chamada amor. E é claro que os hormônios ou os neurotransmissores que são registrados quando você está triste são um. Quando você está feliz são outro. São de outra categoria. Evidente, né? E o amor não é nem uma coisa nem outra. O amor é uma terceira coisa. Está para além do sentimento. O registro do sentimento se dá na alma. O registro das alterações biomoleculares se dá no corpo. E o registro do amor, por exemplo, que é um transcendente, se dá no espírito. Coisas distintas. Percebe isso ou não? Dá pra entender isso, né? Então, o amor não é felicidade, o amor também não é tristeza. O amor é outra coisa, porra. Que necessita de recursos de investigação, de descrição, de operação distintos do que da ciência. Fala, doutor, eu não amo a minha mulher. Mas você procura um cientista. Que recurso ele tem pra te ajudar? Que recurso? Claro, ele pode ser um sujeito sensato e não vai usar pipetas e microscópios pra resolver o teu problema. Ele pode ser um sujeito... Não, mas ele vai usar os recursos que ele tem. As pipetas e os microscópios. Com pipeta e microscópio você não resolve problemas de amor. Não resolve. Estamos de acordo, né? Ainda que exista um registro específico ali. Material. Ocitocina, mas nem sempre também, porque foi como eu disse, olha, você ama sua noiva, você vai casar com ela, e ela morre. Um conjunto de hormônios e neurotransmissores será disparado. Não, ela diz sim quando você vai pedir ela em casamento. Então, outro conjunto de neurotransmissores e hormônios vai ser disparado. Nenhum deles explica o que é o amor, pô. E dá pra ter isso ou não? Calma. Dá pra ter isso, né? Então, veja. Isso aqui é pra gente explicar onde está localizada a psicologia ou a terapia. A terapia, ela precisa, porque ela está no meio do caminho, ela precisa ter o conhecimento de alguns movimentos do corpo e de alguns movimentos do espírito. Mas ela não se propõe a operar nenhum deles, na verdade. Quem opera os movimentos do corpo nesse grande campo é o médico. Quem opera os movimentos do espírito nesse grande campo é o sacerdote, como vocês falaram. O terapeuta, ele faz o quê? O que o terapeuta faz? O que o terapeuta faz?
que ele faz ou o que ele tem que fazer? Não, exatamente, o que ele tem que fazer. Não o que ele faz, de fato. Eu tô falando de terapeutas mal formados. O que é um terapeuta? O que é um terapeuta? Do ponto de vista de atividade, você vai precisar se formar para entender o que é um terapeuta. Do ponto de vista de demanda, o terapeuta é aquele cara que cuida dos sofrimentos do outro. Porque o sofrimento, olha essa coisa curiosa, aqui você tem uma conexão entre tudo. O sofrimento, seja corporal, seja espiritual, ele tem um correspondente em geral, sentimental. Ou anímico, vamos chamar assim. Ou psíquico. Em geral, né? Psíquico. Claro que o sofrimento de uma martelada no dedo, ele não necessariamente ele gera um sofrimento psíquico, né? É um sofrimento psíquico, um registro tal que a pessoa precise procurar ajuda porque tem sofrimento, né? Mas o fato é que hoje, esse sofrimento espiritual absoluto. Porque é a perda da noção da verdade. Absoluto. Essa, como o amor, né? O amor, ele tá no campo da verdade. Todos os movimentos espirituais, eles têm um correspondente anímico hoje pro ser humano. E é ali que dói. Ali que dói. É claro, ou a pessoa procura o médico e tá com câncer, ou procura quem quando tá triste? Ela vai procurar, se tiver um terapeuta, ela vai procurar o terapeuta, vai procurar o psicólogo, vai procurar o psiquiatra. O terapeuta psicólogo, o psiquiatra, vamos colocar, ele tem que ter o discernimento de saber se tem que encaminhar para um médico, ou seja, dar remédio, ou se ele tem que encaminhar para um diretor espiritual ou sacerdote. Ou ele tem que ter recursos para poder resolver as três coisas. Então, assim, nas nossas formações, o que a gente oferece? A gente oferece esse discernimento em primeiro lugar. Né? Ou isso que é uma formação de terapeuta psicólogo. Precisaria oferecer esse discernimento mesmo, em primeiro lugar. E depois, claro, para ele ser um terapeuta completo, as ferramentas para ele poder abordar essas três dimensões do ser humano. Essa corporal, psíquica e espiritual. Tá? Só do microfone. Ítalo, assim, essas coisas elas se correlacionam em algum nível, elas têm hierarquia e tudo mais, mas no final, como a própria ciência pode servir hoje, pensando no nosso tempo de hoje, para que esses profissionais que você acabou de citar possam fazer com que as pessoas achem o seu lugar dentro de cada uma dessas três realidades e articulem isso. E pessoas seriam os profissionais? Os profissionais, isso. Como usar a ciência no final das contas para conseguir, de uma maneira clara, limpa, ajudar as pessoas a serem felizes, se ordenarem. Dentro desse grande campo que a gente está falando, cara, não estou falando com os engenheiros que também operam a ciência, eu tô falando com assim, vamos lá, nesse grande campo assim do ser humano, dos seus sofrimentos e tal. A gente tá falando, essa pessoa que ordena isso tudo, fala. Em específico, assim, a parte da medicina. É claro, parte da medicina, é isso. O que o médico faz? Matheus, o que o médico faz? O médico trata o corpo. É isso que o médico faz, é isso que ele tem que fazer. Um corpo em desordem, ele será abordado por um médico. Seja uma desordem do coração, uma desordem do cérebro. O que o psiquiatra faz? O psiquiatra é o operador das desordens materiais do cérebro. O que o neurologista é? Ele é o operador material das desordens dos nervos. Com todas as suas manifestações. Né? Pro neurologista não aparece um nervo doendo, aparece uma amnésia, uma perda de memória. Ele fala, o registro dessa perda de memória pode estar em vários lugares, né? Mas pode estar no componente citoarquitetônico do cérebro. Então, Alzheimer. E aí tem remédios que ele prescreve para tentar melhorar aquilo. Isso é o médico. O que o médico ele é? O médico faz? O médico ele vê a manifestação no paciente, em geral causa um sofrimento. E o que o médico busca? O que o médico... Não, você chegou no seu médico com uma tosse. É assim que funciona, uma tosse. Uma tosse. O que o médico faz?
Ele investiga o quê? A origem espiritual da tosse? A origem sentimental da tosse? O que ele investiga, porra? A origem material da tosse. E a tosse ela pode estar localizada, a origem da tosse pode estar nas vias aéreas superiores. Ele tem uma tosse por IVAS, infecção das vias aéreas superiores. Um gotejamento posterior. O sujeito tosse, porque ele tem secreção nos seios da face, que gotejam lá atrás, e irritam a garganta, e ele, ele tosse. Aí vai ser prescrito o que para esse sujeito que tem isso? Lavagem nasal, Alegra e um antitussígeno eventualmente, para parar aquela tosse naquela hora. Né? Só o antitussígeno não resolve, porque senão vai continuar gotejando. Então ele tem que fazer drenar, aquela secreção tem que drenar. Pode ser, não pode? Ele pode estar tossindo por outro motivo. Ele pode ter um acometimento no pulmão. Uma pneumonia. Ele pode ser por isso, não é? E aí tem motivo, você vai ouvir o pulmão. Eu tô ouvindo um borbulhar aqui no pulmão. Eu tô ouvindo um ronco. Manda pro raio-x. A base do pulmão tá opaca. Parece ser uma pneumonia, porque tem febre, tem tosse. Eu prescrevo o que pra ele? Agora, eu não prescrevo mais lavagem nasal. Eu não prescrevo mais Alegra. Eu não prescrevo mais antitussígeno. O que eu prescrevo pra ele? Antibiótico. Não, o pulmão dele tá bem. Ele tem outros sinais. Ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva. Ele tá cheio de edema. Uma parte desse fluido está no pulmão. Eu vou prescrever antibiótico para melhorar essa tosse? Não. Eu vou prescrever o quê? Os remédios lá de Itália, essas porra que prescreve para esse, não sei, não sou cardiologista. Né? Tem coisa muito mais moderna hoje, né? Não, de Itália, claro, essa insuficiência cardíaca. Dieta. Pouco sal. Não é isso? Vai melhorar a congestão cardíaca, ele vai parar de tossir. Porque na verdade ele estava tossindo porque por um motivo físico de fluidos. Faz uma congestão pulmonar e como se borbulhar, como se tá entupido o ralo da pia. Não dá vazão. E aí fica água para trás. Uma parte dessa água para trás e trás fica no pulmão. E ele vai tossir. Não tem nada disso não. O que ele tem? Ele pode ter uma hérnia de hiato. Hiato. Essa hérnia de hiato faz com que a válvula entre o esôfago e o estômago esteja com uma disfunção anatômica. E há um refluxo de ácido por esôfago que sobe e ele tosse. A tosse para o médico pode ter uma origem nas vias aéreas superiores, uma origem pulmonar, uma origem cardíaca, uma origem gástrica. Quantas outras origens da tosse pode ter? Diversas. Claro, não estou dando aula de medicina, né, porra? Eu estou exemplificando. O que o médico está investigando? Ele está investigando a causa material do problema, do sofrimento do sujeito. Isso que um bom médico faz, cara. Ele investiga essas coisas. O Dr. House fez um sucesso danado. Por que o Dr. House fez um sucesso danado? Porque o Dr. House era o Sherlock Holmes do corpo. Pessoal, só mais uma vez eu estou interrompendo esse vídeo porque eu já citei a certificação Ítalo Marcílio aqui algumas vezes e também o Instituto de Ciências da Mente. Se você se interessou e não sabe onde procurar mais informações, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você dar uma olhada em todo esse conteúdo, esse material que eu sei que você vai gostar, beleza? Era isso que ele fazia, falava, tosse, aí falava, claro, pneumonia, ele, não, aí vinha com... É isso que ele fez esse caminho. Ele ia procurando sinais e sintomas, pistas, né? Indícios. E chegava até o lugar material visível do problema. Não é isso? Tá? Isso é o que o médico faz, o bom médico faz isso. O psicólogo ou terapeuta faz isso? Não. O psicólogo ou terapeuta, ele faz uma outra coisa. Se tinha um problema, ele tem que investigar o quê? O psicólogo ou terapeuta. Essa é a pergunta.
Essa é a pergunta que tem que saber ser respondida. Os psicoterapeutas não conseguem fazer, em geral, esse movimento aqui. Pro médico isso é claro, cara. A resolutividade dos médicos, do bom médico, ela é muito grande. No diagnóstico, né? No tratamento às vezes não tem, porque é doença, o corpo degenera, porra. Então uma hora já não... descobriu o que é. Não dá mais tempo. Tudo bem, mas você descobriu o que era. Nada de exercício. O sujeito chegou com uma coceira. O que é coceira, gente? Por que as pessoas têm coceira? É a mesma coisa da tosse, bicho. Pode ser desde sarna até alergia, até picada de mosquito, né? Uma causa externa, até doença psiquiátrica, psicogênica, até câncer de cabeça de pâncreas. Ele tem 3 anos de vida só. Ele tem 3 meses de vida só. Claro. Um câncer na cabeça. O colédoco passa por dentro da cabeça do pâncreas. Você tem um câncer ali, você vai comprimir o colédoco. A bile não vai fluir para o intestino. Vai ter um acúmulo de sais biliares. Vai ter uma impregnação de bile, um aumento de bilirrubina no sangue. A bilirrubina vai impregnar na sua pele por dentro, causando coceira. Fala um câncer. Aí só que chegou nesse nível câncer, ele provavelmente já é irressecável. A pessoa vai morrer em 3 meses. Ora, vai desde uma picada de mosquito, você não vai morrer por isso, até um câncer. Entende? Isso é medicina. Isso é medicina. É claro, é direto. Eu tenho as minhas síndromes, eu sei quais são as síndromes. Síndrome edemigênica, sei lá. Por que as pessoas têm edema? Síndrome... Aí você vai lá e você chega até o lugar material, assim, sempre você chega, sempre. Você pode chegar antes ou depois da pessoa morrer, antes ou depois dela melhorar, mas você sempre chega. Não chegou antes dela morrer. Bem, você tem a patologia, que vai abrir o cadáver e vai ver o que estava acontecendo por dentro. Não deu tempo de ver fora, mas depois eu consigo saber por que ele morreu. Né? Isso é medicina, isso é fantástico. Resolve as dores materiais. Agora, um sujeito com sarna, é só tomar ali um remedinho, cara. Ele vai parar de coçar. Ele vai melhorar. Ele pode estar profundamente triste, bicho. Muito triste. O sujeito com câncer de pâncreas, ele pode estar profundamente esperançoso e alegre. Essa é a investigação do corpo, né? Agora, os problemas localizados na parte da alma. Como é que seria feita essa investigação através do espírito? Sim, o espírito é muito mais... O espírito, ele é... Lembra a verdade? A verdade... O espírito é o lugar da verdade. A verdade, ela é estável. Assim como o corpo. Ela tem uma estabilidade maior do que o corpo, perdão. Mas o corpo é estável, né? Tem nome, as coisas têm nome, elas não mudam de forma. Fígado é fígado, ele é grande ou é pequeno, ele é gorduroso ou saudável, mas ele é um fígado. Não é isso? A verdade também, os elementos da verdade também, lembra? A descoberta de Sócrates, Platão e Aristóteles. A verdade é um lugar estável, existe uma estabilidade. Tem estabilidade nos movimentos do espírito. Então eu consigo fazer uma topografia do espírito, assim como eu consigo fazer uma topografia do corpo. A alma não tem topografia. A alma é fluida. Todo mundo sabe disso. As percepções da alma ou da psique, elas mudam de forma como o vento. Eu tava triste, cara. Num lugar da alma quando meu pai morreu. Mas eu já tava triste há muito tempo, né? Quer dizer, ele morreu num dia. Depois que foi o velório, foi o sepultamento, etc. Eu tava continuando na alma, tava triste na alma. Na alma eu tava triste. A alma, eu tava triste na alma, né? Mas aí, todo mundo já tinha ido dormir, eu não dormia, desci pra cozinha e botei um vídeo no YouTube de um grupo de comédia português. Meu pai gostava de muita coisa portuguesa, então um pouco pra lembrar dele, um pouco pra... Eu botei um vídeo de comédia portuguesa
pra assistir, sozinho, na cozinha. E ri. Que isso? Bem, isso é alma. A alma é fluida como a água, ela é leve como o vento, ela muda de forma como o vento, entende ou não? Todo mundo tem essa experiência, tá triste, chega um amigo te conta uma piada, você cai na garganta. Que isso? Isso é a alma operando, a alma não tem forma. Esse é o primeiro conhecimento que você tem que saber acerca do psicólogo. O que o psicólogo tem que saber, olha, o objeto próprio de operação dele não tem forma. Muda de forma. Então o psicólogo ele tem que empurrar a estabilidade ou para o corpo, ou seja, o sujeito ele pode estar triste, porque, por exemplo, vamos falar de tristeza, né, que é mais fácil, são as duas grandes valências, tristeza e alegria. E daí se deriva tudo que a gente pode encontrar, dar nome, né? Se ele tá triste, ele pode estar triste, vamos lá, ele precisa, tem que saber, não é esse o motivo, mas ele pode estar triste porque tá dormindo mal, tá comendo mal, tá doente. Então o psicólogo tem que logo rapidamente resolver isso. Beleza? Só que o problema é o seguinte, lembra que eu falei, assim como o amor ele não causa, ele pode causar sentimentos. O amor, ele pode causar sentimentos, não pode? Os elementos do espírito, eles também causam sentimentos. Você pode ter uma reincidiva de tristeza, dentro de tristeza percebida afetivamente, por uma vivência antiética, porra. Antiética. A injustiça causa tristeza. Não só a injustiça cometida, não só a injustiça é recebida, mas é praticada. Hoje, mais cedo aqui, o padre Wagner falou uma coisa que foi brilhante na homilia dele, na missa hoje, mais cedo. É o seguinte, olha, ele chamou de cansaço, né? Ele falou de um tipo de assídia específico, um tipo de cansaço. Ele falou assim, tem uma coisa que cansa, ele dizia, a fofoca. É verdade, a fofoca cansa. Ouvir e fazer fofoca, você fica cansado, as pessoas ficam cansadas depois. Mas vamos transformar isso em outros termos. Causa tristeza. E o que é a fofoca? Uma injustiça. A injustiça é um movimento do espírito. E a tristeza é um movimento da alma. Ítalo, os sofrimentos causados pelo espírito são muito mais fortes que pelo corpo, né? São mais fortes que o corpo, óbvio. É isso aí, claro. A gente tem registro disso. Os mártires sendo comidos por leões, mas eles estão lá para um movimento do espírito. Bem, o corpo pode padecer, mas eu tô firme aqui porque eu tô vivendo uma vida espiritual. Isso é a tal da vida corporal, a vida psíquica ou a vida espiritual? Qual que é a origem dos teus movimentos, ou da tua conduta, ou da tua percepção de mundo? Onde é que está a tua visão de mundo? A injustiça não seria não, né? A injustiça? É claro, mas ela deriva do sim, né? Ela é a justiça, né? Claro, é a justiça. Agora, a partir do momento que o psicólogo, por exemplo... Quando aparece a injustiça, ela aparece na alma. Só que quando aparece a justiça, também aparece na alma. Aparece a alegria na alma. Claro, é manifestação, é verdade. Se o psicólogo, o terapeuta, ele vai precisar se esforçar para investigar, então, essas questões da alma. De certa forma, eu quero dizer o seguinte, a partir do momento que ele procura que ele se especializa em um tema, isso, de certa forma, dá algum tipo de ferramenta para investigar, ainda que seja algo disforme. Dá. Penso, por exemplo, uma das nossas pós-graduações é de transtorno de sexualidade. Então, talvez você possa dizer que do ponto de vista do corpo, isso pode ser um vício, do ponto de vista do espírito, um pecado. Agora, do ponto de vista da alma, ele vai desenvolver ferramentas para tentar investigar aquelas causas, ainda que seja algo disforme, ele talvez em algum momento possa ajudar a mitigar. E aí, quando a gente está falando de escolas de psicologia verdadeiras, né, que são psicologia mesmo, ela vai desde uma psicologia que está muito perto do corpo, por exemplo, a TCC, e por isso que a TCC é ótima, fantástica, funciona. A terapia cognitivo-comportamental, ela tá olhando quase para a matéria. Tá quase olhando para a citoarquitetura neural do sujeito. E aí vai funcionar, cara. A TCC é quase como se fosse medicina, nesse sentido. Você usou uma expressão muito boa, né? Que era fisioterapia... É tipo uma fisioterapia, né? Você não tá operando materialmente, mas você tá fazendo exercícios. Exercício. Né? Tá fazendo exercícios que vão alterar de algum modo a neuromodulação. É corpo. Isso que funciona, cara. Você tem um monte de estudo científico sobre TCC. Por isso, alguns psicólogos dizem, cara, só é TCC. Todo o resto é loucura. Do ponto de vista... Então, esse sujeito tá falando isso, ele tá instalado aqui, ele é um cientista. É verdade o que ele tá dizendo. Como cientista, realmente a TCC é o que funciona.
É mesmo. Sem dúvida. E vai até a logoterapia, que é quase uma disciplina do espírito. Quase. Entende? E aí, no meio do caminho disso tudo, tem outras especializações, outros enfoques, como é que você vai olhar. Achei que tem uma especialidade, por exemplo, que eu fiquei muito triste que não fez sucesso e teve poucos inscritos, que é a psicologia do luto. O luto. Claro que tem um componente orgânico do luto, e claro que tem um componente espiritual do luto, mas tem uma manifestação anímica do luto. E é esquisitíssimo que não tenha especializado pouco. Acho que foi a nossa pós de menos procura no Instituto. Isso é loucura. Porque as pessoas morrem e elas têm familiares. Elas precisam de alguém pra falar, pra procurar. As pessoas não veem também, porra, oportunidade de mercado, bicho. Um monte de gente aí, porra, porque encher minha agenda. Cara, a pessoa não se especializou em psicologia do luto. Tudo que você quer quando alguém morre, algum parente morre, tem alguém pra falar. E que não vai falar pataquada que seja assim. Eu tô tão triste quanto você, velho. Assim, Deus sabe todas as coisas. Você vai falar, cara, porra, eu sei que Deus sabe todas as coisas, mas é isso que eu quero falar, cara. Alguém especializado. Como é que você aborda esses movimentos da alma que aparece na tua psique de fato? Quando você perde alguém. Meu irmão, eu sei que Deus sabe todas as coisas. O fato é que eu queria abraçar meu pai agora, cara. É só isso que eu tô falando, entendeu? Não tô botando em xeque a vontade de Deus e os desígnios dele. Não é isso, eu tô falando que não, cara. Você é maluco. Entende? Agora, a pessoa que tem fé pode estar enlutada, porra. E a pessoa perfeitamente saudável pode estar enlutada, óbvio. Você só quer abraçar a pessoa que foi embora, porra. Rir com ela, mandar uma mensagem, mandar um áudio, ouvir. Então, existe um movimento da alma que aparece quando as pessoas perdem entes queridos. Então, o que é a psicologia do luto, por exemplo? Como exemplo, né? Foi o que você está dizendo, exemplos de especializações. O que ela está fazendo? Ela está olhando para esse lugar. Que não é um lugar também estável como o corpo e nem estável como o espírito. Mas é uma coisa assim, cara, uma mancha fluida, que para uns vai ser de um jeito, para outros vai ser do outro, e é assim mesmo que a gente vê, né? Cada um tem uma reação diante do luto. Uns ficam mais fortes, outros afundam, outros não ligam. Ok, cara, mas é uma mancha que aparece fluida e que muda em você mesmo. Pode aparecer revolta, pode aparecer tristeza, pode aparecer alegria, pode aparecer euforia, pode aparecer um monte de coisa. É isso que a psicologia do luto vai estar olhando. Por exemplo, dando um exemplo. Os temas de sexualidade, mesma coisa. A sexualidade, ela te faz ser de um jeito específico. Você pode ter disfunções ali nesse grande campo. Ou variações da norma, que vão trazer sofrimento na alma. Na psique, que eu digo, né? É isso que a pós-transformação da sexualidade vai investigar. Só que ela vai precisar, claro, ter um grande conhecimento corporal. Porque a sexualidade, ela tem um signo corporal. Você pode negar ou não, pode afirmar ou não, mas tem um signo corporal. Seja hormonal, seja físico mesmo. Tem signos sociais. Evidente? Entende? É isso que a psicologia, no fundo, as civilizações em psicologia, elas vão ver. Falar, cara, beleza, e em geral é responsivo a demandas. As pessoas estão sofrendo porque estão dizendo que tem um lugar lá que dói, quando ela, porra, nasceu com um pênis, mas beleza, cara, ela tem outra vivência, não é a vivência de um homem. Isso acontece, pô, toda hora. Toda hora isso acontece. Isso dói num lugar na alma dela. O terapeuta ou psicólogo que é especialista em transtorno de sexualidade, claro que não é só isso, mas é isso que ele tá olhando. Cara, beleza, então vamos tentar ajudar. Vamos tentar resolver. Vamos tentar tornar toda essa tua vivência interior mais funcional. Lançando mão de recursos materiais ou de recursos espirituais que sejam.